Fala cambada, e hoje falaremos de Nosferatu e o vampiro judeu. Se você não sabe, em meio às sombras e mistérios do cinema expressionista alemão, um enigma surgiu ali no meio. Uma versão alternativa de Nosferatu. O icônico filme do Murnau, que foi descoberto anos depois do seu lançamento. Com um título alemão que eu não vou falar, vou deixar aí na tela para vocês, a tradução seria A 12ª Hora, Uma Noite de Horror. Essa versão modificada introduziu novas cenas, um final feliz e mudança no nome dos personagens. No entanto, o próprio Murnau nunca soube dessa edição, o que levantou inúmeras questões sobre o controle criativo e apropriação de obras de arte durante o período turbulento da República de Weimar. A nova versão ela adicionou cenas que nunca haviam sido concebidas por Murnau, incluindo uma missa conduzida por um jovem padre, uma festa camponesa que destoava completamente do tom sombrio original. E essas modificações elas não só distorcem o ritmo e a narrativa de Nosferatu, como também levantaram especulações sobre a natureza e o propósito dessas alterações, especialmente em um contexto de crescente nacionalismo e controle cultural na Alemanha. E embora Nosferatu não tenha sido originalmente concebido como um filme antissemita, ele reflete de forma sutil os estereótipos e preconceitos que permeavam a cultura alemã na década de 1920. Começando ali pela aparência do Conde Orlok. Com seu nariz adunco, unhas longas e uma postura quase animalesca, ele remete a caricaturas antissemitas que circulavam na época, associando os judeus a criaturas parasitárias e decadentes. E essas características físicas de Orlok, junto com a sua associação com ratos e doenças, reforçam a ideia de que o personagem foi, conscientemente ou não, desenhado para se alinhar a esses estereótipos. E o filme se tornou uma metáfora visual de como os judeus eram retratados pela propaganda antissemita, uma ameaça invisível pronta para corromper e destruir a sociedade pura alemã. E não por acaso, o filme O Judeu Eterno, de 1940, uma das peças mais notórias da propaganda nazista, ela utiliza uma metáfora semelhante, comparando os judeus a ratos que espalham doenças e destruição por onde eles passam. E a associação do judeu com o vampiro remonta a séculos, e Nosferatu não é o único exemplo desse fenômeno. O próprio Drácula, de Bram Stoker, carrega insinuações antissemitas. O Conde Drácula, com seu nariz aquilino e aparência exótica, era descrito de uma forma que reforçava os estereótipos judaicos comuns na literatura da época. Além disso, o personagem de Hildesheim, o advogado judeu de Drácula no romance, é retratado de maneira preconceituosa, reforçando a ideia de que o estrangeiro judeu era uma ameaça à sociedade britânica. E esse tipo de representação não era incomum na literatura e no teatro do século XIX, onde os judeus frequentemente apareciam como vilões manipuladores e gananciosos. No entanto, foi no cinema expressionista alemão, especialmente em Nosferatu, que essa imagem encontrou uma nova forma de expressão mais poderosa e duradoura. E embora seja um clássico do cinema, Nosferatu não escapou das garras da ideologia nazista. O personagem de Nock, por exemplo, o corretor imobiliário que ajuda Orlok a se estabelecer na Alemanha, exibe várias características que remetem aos estereótipos antissemitas: ganancioso, manipulador e verminoso. Enoch é uma figura que personifica todos os estereótipos negativos dos judeus da época, como descrito por vários críticos e historiadores. Não é coincidência que Julius Streicher, que era o editor do infame jornal antissemita Der Stürmer, tenha ficado obcecado por Nosferatu. Streicher teria assistido ao filme repetidamente, atraído pela figura do vampiro e sua associação com o mal e a corrupção. Inspirado por essa representação, o Streicher passou a usar a imagem do vampiro judeu em sua propaganda, reforçando a ideia de que os judeus eram parasitas que sugavam a vida e a prosperidade do povo alemão. E com o passar dos anos, a imagem do vampiro evoluiu significativamente no cinema e na literatura. Se nos anos de 1920 o vampiro era retratado como uma figura deformada e associado ao outro, nesse caso ao judeu, nos dias de hoje ele se transformou em um símbolo de poder e sedução. Filmes como True Blood,
Crepúsculo e Buffy, a Caçadora de Vampiros, eles apresentam vampiros que são altos, bonitos e muitas vezes loiros e de olhos claros. Uma representação que mais se assemelha ao ideal ariano do que a figura do vilão dos anos de 1920. E essa transformação, ela levanta questões interessantes sobre como as culturas e sociedades mudam suas percepções do mal. Se na década de 1920 o vampiro era reflexo dos medos em relação ao estrangeiro, hoje ele representa, de certa forma, o opressor branco. E ainda assim, a figura do vampiro continua a ser uma metáfora poderosa para os medos e desejos reprimidos da sociedade, mantendo sua relevância no imaginário popular. E Nosferatu permanece como um marco, não apenas do cinema expressionista, mas também da cultura alemã da época. E o filme é uma janela para a mentalidade de uma Alemanha devastada pela Primeira Guerra Mundial, onde o medo do outro e do estrangeiro era exacerbado pela instabilidade social e econômica. E em última análise, Nosferatu ele não é um filme explicitamente antissemita, mas como tantas obras de arte criadas em tempos de crise, ele reflete as ansiedades e os preconceitos de sua época. A figura do vampiro e sua associação com o judeu é apenas uma das muitas maneiras pelas quais o medo do desconhecido e do diferente se manifestou no cinema e na cultura popular alemã da década de 1920. Bem, termino por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Curta, comente, compartilhe, diga o que você acha sobre o filme, sobre essa visão, que talvez seja antissemita, por essas associações que aconteceram na época, mas hoje não reflete esses ideais. Espero mesmo muito que tenham curtido, comente, compartilhe, participe aí. Obrigado e até a próxima.